18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Eles ainda defendem o povo, faz um rádio novo e é todo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. Toda noite vem chegando, mas comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Eis os destaques do programa de hoje. Ministro nega habeas corpus para Jair Bolsonaro e para Anderson Torres. Lula cria grupo de trabalho para estudar a questão do salário mínimo. Religiosos se sentem traídos por Lula em relação ao aborto. CNBB divulga nota sobre o assunto. Anderson Torres resolve não falar em depoimento. A defesa dele alega que não teve acesso aos autos processuais. O Cidade em Revista vai destacar a política estadual e a política nacional. O programa já está no seu rádio, seu tablet, seu celular, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos quatro cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala.
Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Rádio Camisa 10 FM, um show de música para você. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Saudações cordiais a todos. Tudo legal com você? Tudo bem? Minha amiga, meu amigo? Tudo tranquilo? Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos que ganharam maior destaque nas últimas horas. Diante dos últimos acontecimentos registrados no Brasil, diante desse alvoroço que há no universo da política, é comum que a gente converse com pessoas de variadas correntes de pensamento político e vá ouvindo a opinião de cada uma delas, para que diante desses pontos de vista possamos fazer uma média e sentir o que é que o pessoal está pensando. Honesto e sinceramente, falando com vocês, eu posso dizer que hoje 8 ou 9 em cada 10 brasileiros, sejam eles de direita, de centro ou de esquerda, Odeval Martins,
imaginam, pensam, acreditam, estão praticamente certos de que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não terá vida fácil daqui para frente. Não é unanimidade, porque já dizia Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra. Mas eu digo sem medo de errar a vocês, eu afirmo aqui que 8 ou 9 em cada 10 brasileiros têm praticamente essa certeza de que o ex-presidente vai ter muitos problemas pela frente. Hoje, figuras de destaque, Marcos Soares, do bolsonarismo nacional, figuras que estiveram com Bolsonaro o tempo todo do seu mandato, pessoas ligadas inclusive ao Partido Liberal, ao PL, algumas detentoras de mandato já estão aconselhando o ex-presidente a renovar, agilizar o seu visto de permanência nos Estados Unidos para que permaneça lá por mais tempo. Se bem que as senhoras sabem e os senhores sabem que hoje, com a globalização que temos, com a tecnologia, com a velocidade da informação, a internet aí à disposição de todo mundo, no instante em que qualquer pessoa que esteja no globo terrestre, em qualquer lugar do globo, no instante em que essa pessoa tiver, por exemplo, uma prisão decretada, põe-se o nome desta criatura na chamada lista vermelha da Interpol e ela é presa onde quer que se encontre, onde quer que esteja. Passou aquele tempo de um PC Farias, por exemplo, que você deve lembrar, fugiu do Brasil naquele episódio do Fernando Collor de Mello e foi para Bangkok, a capital da Tailândia. Lembram disso? Não tínhamos internet, naturalmente. E a perspicácia, o jornalismo investigativo desenvolvido pelo repórter Roberto Cabrini, que na época acho que era da Rede Globo, acabou descobrindo, Juscelino Salles, que PC estava na Tailândia, em Bangkok. Lembram disso? Naquele tempo já era possível descobrir, imagine hoje. E, minha gente, há pessoas no mundo de hoje, no mundo atual, no mundo contemporâneo, que ainda não imaginam, que ainda não acreditam que estão sendo seguidas desde que tenham um telefone celular. Onde quer que qualquer um de nós esteja portando um celular, está sendo seguido, acompanhado. Porque além das câmeras de segurança que há hoje em tudo que é rua, em tudo que é bairro, em tudo que é cidade, por menor que seja no mundo, você tem um aparelho de celular que é rastreado às 24 horas do dia pelas operadoras. Se o seu chip é da TIM, é da Vivo, é da Claro, é da Oi, que nem existe mais, de qualquer que seja a operadora, aquela empresa sabe onde está o celular com o seu chip. O celular só não é seguido se não tiver chip. Tendo o chip instalado, é seguido. E tem aparelhos que, mesmo desligados, a empresa sabe onde é que ele está. Basta que a justiça requeira a qualquer operadora de telefonia celular que forneça o trajeto de quem estava com um aparelho de celular com aquele número. Vai saber para onde a pessoa foi, para onde a pessoa se deslocou, quanto tempo parou em tal local. Tudo isso, quantos crimes nós sabemos que são descobertos hoje em dia, primeiro pelas câmeras de segurança, filmam tudo em todo lugar. Ontem teve um crime, um duplo assassinato em São Bento, lá no sertão, terra das redes, e nós da imprensa recebemos praticamente na mesma hora imagens de câmeras de segurança da rua, do trecho, do local onde aconteceu o duplo assassinato. Tudo é filmado. Aqui mesmo, modestamente, o modesto sistema que eu tenho, eu vejo um passarinho pouso na frente da minha casa, eu estou vendo. Uma lavandeira, um pardal, uma rolinha. Você vê tudo. Passa um bicho na rua, passa uma pessoa, um vendedor de picolé, um carro, um de bombeiro, uma viatura policial, seja lá qual for, um caminhão, um ônibus, carro pequeno, parou, uma bicicleta, uma moto, tudo fica filmado. Sistema simples que qualquer pessoa põe na sua casa, armazena aquelas imagens por 15 dias e elas vão se renovando automaticamente. Quando chega 15 dias,
aí passa a gravar por cima, vai apagando aquelas mais velhas e ficando o sistema mais novo, arquivado. Quando há um crime, um delito, uma coisa que foge do normal em qualquer setor, a polícia toma conhecimento. Primeira coisa que faz quando chega, olha onde é que tem câmera de segurança. Se tem casas comerciais, prédios, casas, armazéns, seja lá o que for, indústria, tem câmera de segurança aí? Tem. Filma. Pode, a polícia solicita ao dono, aos donos, a pessoa da casa, do condomínio, seja lá do que for, solicita aquelas imagens. A pessoa vai lá, extrai, entrega num pendrive, pronto. A polícia dispõe de aparato técnico que aproxima aquela imagem. Muitas vezes é uma imagem captada à noite, que as câmeras que têm sensor, chamam de infravermelho, elas filmam mesmo no escuro. É claro que no escuro a imagem não é tão boa, mas a polícia dispõe de tecnologia, de equipamentos que aproximam aquelas imagens, que fazem uma espécie de filtro, que até dão cor à imagem que originariamente em preto e branco, e descobre o crime, a placa do carro, a placa da moto, aproxima o rosto da pessoa, características, enfim, tudo isso está acontecendo. É praticamente impossível hoje qualquer pessoa se esconder em qualquer lugar do mundo. Só se não tiver celular, se desligar de tudo que é rede social. E ainda assim, veja só, comprou uma passagem aérea, em algumas empresas de ônibus isso já acontece, mas digamos que a pessoa, claro, não vai viajar para o outro lado do oceano de ônibus, tem que ir de avião. Comprou uma passagem de avião, o nome fica lá na lista de passageiros. As passagens, os bilhetes aéreos hoje são intransferíveis. Se você não sabia, fique sabendo. Comprou uma passagem de avião em nome de Paulo Roberto Florencio, só quem viaja é Paulo Roberto Florencio. Antes se viajava com passagem em nome de outra pessoa. E também podia se transferir um bilhete aéreo de José para Francisco, de Benedito para Zefinha. Hoje não transfere mais. É intransferível. E você, na hora do embarque, precisa mostrar o documento para provar que é você. Eu lembro que antes, quando não havia isso ficou muito mais rigoroso depois do 11 de setembro, dos atentados lá nos Estados Unidos, ao World Trade Center. Mas antes, quando não havia essa exigência, meu amigo Arlindo Nóbrega, em São Paulo, Arlindo manda aqui uma mensagem bacana, legal, poeta, né, trovador. Paulo, que a sua noite seja suave como este pouso. Que lindo. Aí mandou aqui o pouso de uma ave. Meu amigo Antônio Clemente, Assis no Santa Bárbara, João Alcântara, Juscelino Salles. Então, antes, quando não tinha essas exigências nos aeroportos, só para dar um exemplo para vocês, certa vez Enivaldo Ribeiro, acho que era deputado federal na época, Enivaldo deu uma passagem para Juarez Amaral. Juarez precisava ir a Brasília. Eu acho que ele nem pediu, Enivaldo soube que ele ia. Ele disse: Juarez, toma essa passagem aqui para você ir para Brasília. A passagem estava emitida em nome de Enivaldo Ribeiro. E ele deu para Juarez. E naquele tempo você entrava no avião sem ninguém pedir identificação. Não mostrava identidade, não mostrava nada disso. Para fora do Brasil tem que mostrar o passaporte, inclusive. Mas aqui dentro, hoje, você mostrando a identidade, vai embora. Naquele tempo, nada disso. E lá para as tantas, Juarez chegou, fez um check-in, eu estava com ele, entregou lá o bilhete, e o cara deu o cartão de embarque, o nome lá era Enivaldo Ribeiro. Para todos os efeitos, quem ia viajar era Enivaldo Ribeiro. Aí daqui a pouco o som do aeroporto, o som ambiente, sistema de som. Atenção, senhor Enivaldo Ribeiro, dirija-se ao balcão da Transbrasil, era Transbrasil na época. E nada, né? Aí depois eu disse: Juarez, estão chamando Enivaldo Ribeiro. Eu acho que Enivaldo Ribeiro aqui é você. Rapaz, será que é? Corra lá no balcão para ver o que era. Era para saber se Enivaldo Ribeiro, que no caso era Juarez, se era fumante ou não. E Juarez na época fumava igual uma caipora. Era outro crime que se cometia, não é? Fumar dentro de um avião, aquele tubo de ferro cheio de gente, pressurizado, ar-condicionado ligado, e um bocado de gente fumando, e você respirando aquela fumaça lá dentro, fumando igual ou até mais de quem fumava. Era para marcar o assento dele na área de fumante, que era a parte traseira do avião.
Então veja como era fácil antigamente, hoje não tem mais isso. Então você comete um crime no Brasil, quer fugir para a Itália, por exemplo. Não vai a pé, não tem asa para voar. Aí vai comprar uma passagem aérea, compra, está lá em seu nome. Quando as autoridades policiais solicitam as empresas aéreas, as companhias, a relação de passageiros, tá? CPF está lá, está o nome, está a identidade, está tudo. Viajou no voo tal para tal lugar. Às vezes o sujeito está voando e quando chega lá no aeroporto de destino, já está a polícia esperando, porque os policiais daqui se comunicaram com os de lá. Olha, vai chegar aí no voo tal, procedente de São Paulo, do Rio, de Recife, seja lá de onde for, um cidadão de nome fulano de tal, e ele está com prisão decretada. Segura o homem aí e deporta para cá que a gente vai... É assim. Então, eu estou dizendo isso para externar a situação pela qual passa hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, para muita gente fugindo das responsabilidades aqui, deixando o Wilson Siqueira, deixando muitos dos seus adeptos a ver navios, não é assim? É. Então é complicado. Está lá com visto, entrou como chefe de Estado. Não é mais. Precisa mudar o status, é assim que se fala, para permanecer lá. Depois, se houver aqui a decretação de uma prisão, razões para isso, os adversários dele têm demais e estão pedindo ao Poder Judiciário, aí fica ruim a situação. Inelegibilidade, praticamente todo mundo sabe que ele terá. Bolsonaro vai ficar inelegível por 8 ou mais anos, fora do páreo, para disputar qualquer coisa. E não imaginem, não sonhem com a possibilidade dele conseguir inverter essa situação junto ao Poder Judiciário. Isso é chance zero. A questão agora é saber se ele vai ficar em liberdade ou será preso. Os seus advogados pediram ao Supremo Tribunal Federal um habeas corpus preventivo. E sabe o que fez hoje Ricardo Lewandowski? Negou. O Wilson Siqueira, Paulo, tem como transferir a titularidade. Vai no cartório, reconhece a firma da pessoa que vai transferir, paga a diferença. Não compensa. Não compensa. Se você compra uma passagem daqui para São Paulo, por exemplo, em nome de Paulo Roberto, e depois Zé de Freitas quer viajar, a multa por transferir é tão alta que é melhor comprar uma passagem para Zé de Freitas. Eu estou dizendo logo que não transfere, porque é difícil. Não tem sentido. E o povo, viu, Wilson Siqueira? Eu que viajo, você que viaja, e outras pessoas que estão ouvindo agora que viajam, sabem que se não souber comprar uma passagem aérea hoje, sofre. Já começa a sofrer quando chega no aeroporto, onde vai embarcar. Você compra por um preço, promoção de fim de semana noturna, não sei o que, lá vai, 80% de desconto, R$150 o trecho, aí você vai e compra aquele trecho. Chega lá com 2 malas, cada uma pesando 20 quilos, 40 quilos. Aí a mocinha, o rapaz diz assim, ei, essa sua passagem só dá direito a uma bagagem de mão, uma mochilazinha de no máximo 10 quilos ou uma pasta. O senhor está trazendo 40 quilos aqui, é R$150 cada quilo, que a empresa cobra. Quanto? 150 cada quilo. Aí quando faz a conta, dá 50 vezes o preço que você pagou pelo trecho. Entenderam como é que é o negócio? Todo dia tem briga e tem confusão nos aeroportos. Por quê? Porque o povo é ignorante, não sabe, vai na onda, chega num computador, no celular, vai numa madrugada qualquer, compra uma passagem aérea, não olha as condições, li e concordo que passagem aérea é um contrato que você faz com a empresa. Lá no final, quando você vai preenchendo tudo, aí tem li e concordo com as condições. Clicou ali, tchau. Não adianta chegar lá, fazer zoada, parar a fila, vão chamar a segurança, ele retirar de lá e se brincar, vão lhe prender. Então quem não sabe desses macetes todos que existem hoje, começa a sofrer no aeroporto de embarque, muitas vezes desiste da viagem, na hora, vendo o avião, fica. Não tem condição. Então, a situação de Bolsonaro é muito difícil, é muito ruim. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, tem gente que quer continuar se enganando, mas o que é que eu vou fazer? Aquela história de existir o mundo real e o mundo de ilusão. Por viver no mundo de ilusão, no mundo inexistente, no mundo abstrato, é que muita gente está lá na papuda hoje em Brasília.
O ministro Ricardo Lewandowski negou hoje um habeas corpus preventivo que pedia salvo-conduto para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e também para Anderson Torres, que está preso no batalhão de polícia lá no Distrito Federal. A ação foi apresentada pelo advogado Carlos Alexandre, que não faz parte da defesa dos dois. Esse, inclusive, foi um dos argumentos utilizados pelo senhor ministro para rejeitar o pedido. Nego seguimento ao presente feito nos termos do artigo 21, parágrafo 1º do dispositivo tal, porquanto a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já possuem advogados constituídos em distintos inquéritos que estão tramitando na Suprema Corte, exige autorização dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos, escreveu Lewandowski. Quer dizer, além de tudo, parece que esse advogado aqui é burro, né? Porque se ele não está habilitado, se ele não tem procuração, como é que ele vai representar alguém? O ministro também destacou que no entendimento do Supremo, o entendimento da Corte, não permite a concessão de habeas corpus contra atos de integrantes da própria casa. Está entendendo? Se tem uma ação na mão de Alexandre de Moraes, nenhum outro ministro vai desmanchar aquilo que ele fez. Tem um pacto entre os magistrados. Situação ruim. Alexandre de Moraes acatou o pedido e incluiu Bolsonaro na investigação que mira, naquele inquérito que mira mentores intelectuais das invasões do dia 8. Eu fico imaginando aqui o seguinte: qual será a reação dos bolsonaristas a partir desses desdobramentos que vem aí? O pessoal fica quieto, aceita pacificamente, aceita pacatamente, ou haverá algum tipo de reação? Isso é bom para o atual governo de Lula, continuar com essa pressão, essa sede de punição de todo jeito, cadeia, botar todo mundo na cadeia, prender e tal. Isso é bom para o Brasil? Não sei. A interpretação aí é de cada um. A gente só vai saber que tipo de reação acontecerá se acontecer, se ocorrer. Aqui vai para todos a apresentação dos fatos. Fatos. Lembrem-se que eu costumo dizer, e não estou inventando nada aqui, quando alguém discorda de um fato, não discorde de quem está divulgando aquele fato. Fato é notícia verdadeira e ponto final. Fake news é outra coisa, notícia falsa é outra coisa. Contra a notícia falsa, todos nós devemos e protestar com veemência. Agora, quando é notícia, aí não. Porque aqui no Brasil hoje é o seguinte: você divulga uma coisa envolvendo um dos ministros de Lula. Hoje eu tenho umas 3 para divulgar aqui. Tudo fato concreto. Aí o cara que é doido por Lula, que é esquerdista, que gosta dos ministros de Lula, que acha Marina, quem mais vai dizendo aí, Margarete Menezes, Janja, as mulheres mais bonitas do mundo, aí fica com raiva de quem divulgou. Não, meu filho, vai ficar com raiva deles lá, que geraram o fato. Pronto. Eu sou culpado de Fernando Haddad ter dito o que disse ontem lá na Suíça. Pense numa declaração bacana que ele deu. Aí você vai reclamar dele. Não reclamo de ninguém da imprensa que está divulgando, não. Uma coisa verdadeira que ele falou. Foi o que ele disse lá na Suíça. Não. Permitam a palavra que eu vou dizer aqui agora, eu não gosto de utilizar não, mas disse uma merda. Não é coisa para ministro nenhum dizer. Entrevistado lá pelo pessoal, repórteres do mundo todo. Aí olhou assim e disse: olha, eu não compro um palito de fósforo de uma empresa que seja de uma pessoa que não pense politicamente como eu. Isso está certo para o ministro dizer? Ele pode até pensar assim. Eu acho isso um raciocínio, um pensamento pequeno, miúdo, rasteiro. Ele pode até pensar assim e pensa, porque ele disse. Agora, isso pessoalmente, mas na condição de ministro dizer isso. Quer dizer, tem uma loja ali que tem uma promoção, eu preciso comprar um colchão. Aí o colchão lá está por R$1.000, o colchão que eu preciso. Noutra loja é 1.500, 1.800. Quando eu chego nessa loja, eu sei que o dono votou num candidato que eu não votei. Gosta de um político que eu não gosto. Aí, segundo Haddad, ele não compra não.
ele vai comprar na outra por 1.800 ou 2.000, tendo aqui por R$1.000 o mesmo produto. Entenderam? Então, ele disse o quê, em outras palavras? Que, por exemplo, ele, que é esquerdista, não compra nada numa loja da Havan. Mesmo que tenha produtos bons, que tenha preços bons, ele não compra e aconselhou todo mundo a não comprar. Ou seja, pela tese dele, pela filosofia dele, o pessoal da direita também não é para comprar, e nenhuma empresa não é para consumir nenhum produto de uma loja, de uma fábrica, de uma indústria que seja de alguém da esquerda. Isso é coisa que o ministro diga, isso é raciocínio dentro da lógica. O que é que isso ajuda um país, uma nação? Na hora que muita gente está falando em união, e gente, vamos esquecer política, vamos nos unir, vamos promover uma união nacional em prol do país, em prol da nação. Vocês estão entendendo? Isso é negócio de doido. Isso é negócio de doido, de alienado, de pessoa de mente curta que não enxerga um palmo à frente do nariz. Qual foi a outra M de ontem para hoje? Marina está mentindo também lá na Suíça. Aumentou de repente para 19 milhões de gente passando fome no Brasil. Porque aqui no nosso país tem uma história assim: vamos inventar números, porque ninguém contou, ninguém sabe, não houve pesquisa, não tem nem como fazer. Aí o cara diz: quantos milhões de habitantes tem? Tem uns 200 milhões. Vamos dizer que tem 3 milhões passando fome. Pode até ter, estão entendendo? Pode até ter, mais do que isso. Aí inventaram 13, né? Eu acho que por causa do partido que é 13. Vamos dizer que tem 13 milhões. Bora, aí 13 milhões a campanha todinha. 13 milhões de brasileiros passando fome. Aí Marina ontem atravessou o oceano, chegou na Suíça, foi falar para repórteres internacionais, já aumentou para 19. 19 milhões de gente passando fome. Quanto, doutora? 19 milhões. Não é legal? Eu lembro de Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo, quando era governador, aí Ronaldo dizia assim, conversando com a gente informalmente, no almoço, na mesa de um bar, numa viagem. Aí Ronaldo dizia: olha, quando eu vou fazer assim uma exposição, uma prestação de contas de trabalho como governador, eu gosto de falar no valor daquela obra. Por que, poeta? Sabe, porque quando a gente fala em 200 milhões, Ave Maria, o povo chega a butica os olhos. Ronaldo dizia assim: você tem que falar em milhões, porque aí, vixe Maria, pensa numa obra importante, pensa numa obra legal. Quanto? 100 milhões de reais. Pronto. Marina atravessou o Oceano Atlântico, chegou lá de 13, pulou logo para 19. 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Vamos ajudar, um dinheirinho, bota aqui um dinheirinho, lá vai, pronto. Aí a Alemanha está liberando fundo amazônico, Finlândia, Noruega, aqueles países que tinha, hein, cortado, metido a tesourinha. Com Bolsonaro não vinha a ruelas, Bolsonaro disse: não quer esse negócio não. Vocês aí na Europa já cortaram tudo que tinha de floresta, acabaram com tudo, agora querem a madeira da gente aqui. Não quero dinheiro não, fique com o dinheiro de vocês para ir. Bolsonaro é meio doido, né? Vocês sabem que sim. Aí não vinha nada. Agora não, agora vem, diz que vão captar 2 bilhões de reais desses países ricos. Para quê? Para evitar que toquem fogo na Amazônia. Aí esse dinheiro vem, é dinheiro lá de fora, não é? Tribunal de Contas da União não tem nada a ver com isso. Imagino eu que não tem prestação de contas, não tem fiscalização. Vocês entenderam mais ou menos como é que é o transcender? Aí Marina de 13 botou logo para 19. Então, primeiro de Haddad, com essa ideia maluca, absurda, que quem tem bom senso não vai numa dessa de jeito nenhum, só se for doido. E Marina mentindo em relação, aumentou logo de 13 para 19, 50%. Qual foi a outra? Carlos Lupinho, ministro, nomeado por Lula. Estão sabendo o que ele fez, então? Receberam hoje aí no blog camisa10.net.br, mandei para vocês. Eu mandei para vocês o que foi que Lupinho fez. Lupinho, que já é ministro nomeado com Lula, e no fim desse mês já vai receber como ministro, foi o que ele fez? Ele se autonomeou. Nomeou a si próprio mesmo. Para quê, meu filho? E não nomeou só ele, não. Nomeou a si e nomeou a mais gente do partido dele, o PDT. Ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, nomeou a si mesmo um decreto nomeando ele mesmo membro titular do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio, SESC.
Saiu no Diário Oficial. Os membros desse conselho, minha gente, eles são remunerados por meio de jeton, ou seja, se reúnem a cada reunião. No governo de Bolsonaro, esse povo se reúne em média 6 vezes por mês. Cada reunião é 3.500 paus. Se houver 6 reuniões no mês, Carlos Lupe vai aumentar o salário dele em 21 mil. O salário dele como ministro é 39.200. Pode ter em cima disso 21 de jeton. Mas ele não nomeou só a si próprio mesmo, como diz um amigo meu, não. Ele nomeou também o tesoureiro do partido dele, do PDT, Marcelo Panela. Esse está com a panela cheia. Marcelo foi para o Conselho Fiscal do Senac. Não tem os 4 S, né? SESI, Senai, Senac e são 4. Tá aí. Lupe fica na cadeira que era de Onyx Lorenzoni. Panela substitui Ciro Nogueira. É bom demais. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Se eu fosse presidente da República, Paulo Roberto, na hora que eu tomasse conhecimento do negócio desse, vem cá, Lupe, desmancha esse negócio aqui agorinha. Eu lhe nomeei ministro, você é ministro, está ganhando quase 40 mil, fora a mordomia, carro, avião, escritório, tudo. Desmancha esse negócio, senão eu tiro você agora. Eu faria isso. É brincadeira, não. Eu não falei para vocês, minha gente. Tem uns que estão chegando com muita sede, doutor. A sede é grande, major. A sede é grande, sede de vingança, sede de tirar o atrasado, sede de dinheiro, sede de poder. Agora, você está ouvindo esse povo falar em resolver os problemas do Brasil? Você acha que o negócio está melhorando para todo mundo? Que vai melhorar? Não sei. Eu não quero saber se o presidente é Zé Gia, Araújo Neto, Wilson Siqueira, Gildo Lima, Emanuel Ivan. Não quero nem saber. Eu quero coisa boa para o Brasil. Coisa boa para os brasileiros. Agora, meu amigo, mas são só 18 dias. Pelo andar da carruagem, viu? Eu vou dizer uma coisa a você. Só Deus na causa. 6h39. Mas teve outra hoje, que eu já escutei desde a manhã desta quarta-feira, de padre, de pastor, diácono, bispo, o povo cristão, o povo religioso, negócio do aborto. Saiu até uma nota da CNBB. Estão sabendo? Lula disse a campanha todinha que era contra o aborto. Quando é agora a nova ministra da Saúde aí anulou uma portaria de Bolsonaro que praticamente obrigava a mulher que fizesse o aborto, que tivesse sido vítima de estupro, comunicar às autoridades policiais. Acabaram com isso agora. Na prática, meu filho, pode fazer o vulco, faça menino, pode matar à vontade e acabou a história. A repercussão é horrorosa junto às igrejas. 18 dias depois, só 18. Vá, acredite em promessa de campanha. Dizer uma coisa aqui, vocês não me interpretem mal. Não me interpretem mal, por favor. No Brasil de hoje, no Brasil desses programas sociais, né, que vem desde lá de Fernando Henrique Cardoso, passa fome quem quer. Passa fome no Brasil de hoje quem quer. Primeiro tem uma geração de preguiçosos aí que não quer fazer nada. Pode chamar para limpar um quintal, aparar um mato, ajudar um pedreiro fazendo uma massa, levando uma areia daqui para... Não quer não. Ave Maria, ninguém quer não. É difícil demais você encontrar alguém que queira trabalhar. Depois, mesmo quem por um infortúnio qualquer perdeu o emprego e tal, tem os programas sociais aí. Fome não passa. Olha, de fome não morre. Não vive bem. Se eu disser que vive bem, eu estou mentindo. Não existe isso. Você não vai dizer que uma pessoa com R$600, com 900, R$1.000 por mês numa casa vai viver bem, vai comer o que quer, vai viver de barriga cheia. Não, vai sofrer, vive sofrendo. Agora, de fome não morre. Tem programa dos governos estaduais de pão na mesa, prato na mesa, não sei o quê.
Tem refeição a R$1 em tudo que é estado do Brasil. Praticamente todos os governos estaduais têm. Algumas prefeituras têm também os restaurantes comunitários. Então, de fome, ninguém morre no Brasil. Eu desconheço alguém que tenha morrido de fome. Passa mal, mas de fome não morre, não. Isso é conversa fiada. E esse dinheirão todo que o governo paga todo mês, não dá para comprar não, nem feijão, nem arroz, nem açúcar. É claro que não vai ter filé, não vai ter picanha, não vai ter peru, chester, não vai ter. Mas vai ter o básico, para não morrer de fome. Discurso de campanha política, vocês sabem como é que é, né? Na campanha você diz o que quiser. E também acredita o trouxa que quiser. Passou a campanha, meu amigo, a história é outra, a pancada do bomba é outra. Eu, certa vez, conversando com um amigo lá no Rio de Janeiro, conversando, a gente trocando ideia, tomando um chopp, e eu dizia, ele me contando, ele era daqui, já faleceu, infelizmente, meu amigo. Ele era daqui da região, e ele me contando, primeiro, a saga para sair daqui e chegar no Rio de Janeiro. Uma semana no Pau de Arara, na época, as estradas não eram como hoje, né? Não tinha avião para você ir, o cara me contando a situação. E a dificuldade que essa pessoa teve para estudar aqui, era da zona rural, precisava ir do sítio onde morava para, eles chamavam na época, vou para a rua, né? Vou para a rua. A rua era a zona urbana. Andava mais de 1 légua para ir, mais de 6 quilômetros para ir e mais de 6 quilômetros para voltar. Na chuva ou no sol, para estudar. Chegava na escola coberto de lama. Uma sandália do pé que jogava lama até na cabeça. Vocês sabem, né? Quem andava, eu andei muito de sandália havaiana, na chuva, na lama, ia jogando lama para cima, batendo na bunda, nas costas, até na cabeça. A pessoa tinha um sacrifício desse. Não existia merenda, não existia farda, não existia livro, transporte escolar, nada disso. Hoje tem tudo isso. O governo dá transporte, o governo dá farda, livro, dinheiro. O governo dá dinheiro, dá merenda. E tem um eito de vagabundo, como dizia minha avó, nesse país, que não estuda, não quer nada com a vida. Todo dia a gente vê pessoas jovens sendo presas, moças e rapazes no caminho das drogas, querem tomar alguma coisa de quem luta, de quem batalha, para conseguir um eito de preguiçosos que não quer fazer nada. Muitos não sabem fazer nada e outros sabem, mas não querem fazer. Agora sabe tomar cerveja, toma todo dia, assaltando as pessoas, tomando dinheiro. Entendeu? Cerveja, cigarro, maconha, cocaína, motel, festa de Zezo, não sei de quem, de Pablo, onde tem esse negócio de show. Todo dia esse povo vai, todo fim de semana, e o trabalhador que cumpre seu horário não tem dinheiro para ir para esses cantos. E esse lote de vagabundo que não quer fazer nada, usufrui, tem tudo no mundo. Tênis de grife, calça não sei de quê, é tudo assim. Está perdido esse nosso país, minha gente. Perdido. 6h45. Saudações ao meu amigo Luiz de Souza, professor Luizinho. Na paz, amigo. Boa noite. Arthur Vieira na escuta. Walter Carneiro. Paulo. Hoje, para pegar uma pessoa, onde quer que ela esteja, tem conta bancária, né? Fez um saque num caixa eletrônico, tudo é um Big Brother. A gente vive num Big Brother, você talvez não saiba, mas quando você vai num terminal eletrônico, num caixa eletrônico, tem uma câmera ali filmando. Além das câmeras que tem naquele ambiente do banco, tem uma câmerazinha, pode olhar que tem algo brilhante, parecido com aquele olho mágico de porta, na câmera, filmando você. Quem está fazendo o saque. Não tem para onde não, doutor. Hoje praticamente ninguém vive sem rede social. Mesmo a pessoa que está entrando hoje nesse negócio, ela tem pelo menos um, ou WhatsApp, ou Facebook. Aí os mais sofisticados já tem Twitter, Instagram. Mas Facebook praticamente todo mundo tem, que é o Orkut de antigamente.
Teve uma paginazinha na rede social, está sendo seguido. A pessoa, para não ser encontrada hoje, ou para dificultar ser encontrada, ela tem que abolir tudo isso. Não ter celular, não ter rede social, viver isolada do mundo, não fazer um saque em caixa eletrônico, não ir a uma agência bancária, não ir a uma repartição pública, nada disso. Se for, está sendo filmado, vai aparecer. Não pode fazer nada, a não ser que tire uma outra documentação, apareça com outro nome. Mesmo assim, existem, pelo menos nos principais aeroportos do mundo, as câmeras de reconhecimento facial. Sabia disso? Você pode trocar o nome, tudo ser outra pessoa na documentação, mas sua cara não mudou, a não ser que você faça como Zé Disseu, que fez uma cirurgia e mudou completamente as feições. Mas aí quem é que tem dinheiro para fazer isso? Então, o mundo hoje é um Big Brother. Dificilmente alguém vai conseguir se esconder. Demora um pouquinho às vezes a encontrar, mas encontra, é só querer. Meu amigo Pedro aqui do bairro do Catolé, boa noite. Emanuel Ivan, pensa num pensamento, raciocínio medíocre esse de Fernando Haddad. É o nosso ministro da Fazenda, viu? Abra o olho, quem disser qualquer coisa pode ser preso. Marcos Farias de Esperança, Paulo, efeito tapioca. Pois é, meu amigo. É o recheio, né? É, tá certo. Alexandre Gomes está no Amapá. Marina é pega mentindo em Davos. Aí, todo mundo sabe, né? Mestre Gildo, ou L grande, com uma letra L bem grande aqui. Sargento Letício, saudações cordiais. Muito obrigado pela audiência. Flávio Dino pede retratação porque foi chamado de comunista obeso na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Comunista obeso. Não, obeso ele é, né? E, obeso, gordo, eu também estou gordo. Meu amigo, daqui a pouco você não vai mais poder dizer nada. Ei, fulano, quem é? Não, aquele gordinho ali, está preso. Por quê? Gordofobia. O que, meu filho? Gordofobia. Pode mais não. Araújo Neto ontem chamou a menina lá da Suécia de Branquela, da cadeia, viu, Araújo? Ivandro Lima, boa noite. Você não pode chamar alguém de branquelo e nem chamar alguém de negrinho. Vai preso. Crime inafiançável agora. Passou uma mulher bonitona, gostosa, está preso. Assédio sexual. Eu não sei mais. Olha, eu estou com medo agora de olhar para mulheres. Olhou, olha, ele olhou para mim de uma forma, como é, um olhar, eu diria, um olhar 43. Mas tem uma palavra ali. Ele olhou para mim com lascívia. Prende. Pode mais não. Agora pega na mão de outro homem, você pode. Aí sai. Ah, que coisa linda. Olha o casal. Lindo. Maravilhoso. Uma mulher pegando na mão de outra mulher. Aliás, eu acho muito bonito quando eu encontro duas mulheres, uma segurando a mão da outra. Mas lindo, maravilhoso. Agora você com uma mulher, não pode mais não. Vai preso. Mulher olhar para o homem também. Desejou cadeia. Pode mais não. O cara aqui. Araújo Neto estava ontem ligado na estreia do Big Brother. Tá aí, Araújo? Você ganhou? Araújo Neto. Esse Araújo Neto é fã de cara de sapato. Que danado é cara de sapato. Estou fora desse negócio. São 6h50, faltam 10 para as 7 agora. Faça como eu fiz com Dagoberto Pontes e Alexandre Agra, lá em São Paulo. Dagoberto, vocês sabem, né, como é que Dagoberto é? E Alexandre Agra não fica atrás, né? Tem pensamentos assim ainda que não assimilam determinadas coisas desse mundo moderno. E eu fui daqui até São Paulo no avião com eles dois, preparando o espírito. Eu digo, olha, vocês estão indo comigo, São Paulo, você vai encontrar homem beijando homem, ali na Praça da República, no Largo do Aroche, na Rua Vieira de Carvalho, na Rua Aurora. Então, quando nós nos depararmos com essas cenas, vocês façam de conta que não estão vendo, não vão dizer nada, porque dá problema, é normal. Vocês vão encontrar também meninas lindas, maravilhosas, mulheres se beijando na boca, assim e tal. Faça de conta que não está vendo nada. Rapaz, é mesmo, isso faz uns 15 ou 20 anos, né, quando a gente foi lá São Paulo, os três juntos. Eu fui preparando o espírito, quando chegou lá eles viram.
Eu digo, especialmente Alexandre Água. Dagoberto não, Dagoberto levava na sacanagem, dava risada, mas discretamente. Alexandre queria bagunçar o negócio. Se segure, não diga nada. Rapaz, se um cara desse se insinuar para mim, eu quebro a cara dele. Eu digo, não, senhor, vamos fazer um negócio para evitar qualquer tipo de assédio por parte de alguém que simpatize com você. Eu dizendo a Alexandre Água, você vai dar o braço a Dagoberto. Pronto, Dagoberto, dá aqui o braço para Alexandre. Faz de conta que vocês dois formam um casal. Imagina que casal de mantelado danado. Alexandre Água e Dagoberto, pronto. E eles fizeram, a gente ia tomar lá uma cervejada, um chopp, né? Dagoberto gosta mais de uísque. E os dois saíram na minha frente de braço dado. Eu digo, pronto, vocês assim, todo mundo aqui, a comunidade vai pensar que vocês formam um casal, ninguém vai querer dar em cima de vocês, que vocês já estão acompanhados. E saíram os dois na minha frente, de braço dado, parecendo um casal. E isso em plena Praça da República, em São Paulo. Emanuel Evandro disse, rapaz, não pode mais nem olhar. Imagine fazer um transcender. Tá perigoso, hoje em dia tá perigoso. Quando tem uma menina olhando para mim, eu tenho que ter certeza que ela realmente tá olhando, sabe? Será que é para mim? Para não fazer como o Humberto de Campos, né? O Humberto disse que uma vez estava na boate de Preto e Branco. Boate Preto e Branco é do tempo de Marcos Farias, é do tempo de Marcos Soares. Era ali em frente ao Pedro I, quando tinha aquela quadra do 13 Futebol Clube, aí tinha a boate Preto e Branco. Aí o Humberto de Campos disse que uma noite foi para lá e música bacana e tal. Aí ele disse que de repente viu que tinha uma jovem olhando para ele. Disse, rapaz, eu ganhei a noite. Disse que é uma menina bonita, corpão atraente, lá vai. E o Humberto disse, tá olhando. Aí olhou se tinha alguém assim por trás dele, meio de lado, sabe? Não tinha. Aí disse, é para mim mesmo. Aí começou a esboçar um sorriso, né? Já começou a olhar de um jeito diferente para a menina. E lá vem ela se aproximando em direção a ele. Ele disse, pronto, eu ganhei a noite. Aí a menina chegou e disse, boa noite, seu Zé. Seu Zé, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, brocha qualquer um. A menina disse, boa noite, seu Zé. Que horas são, por favor? Pronto. Aí o Beto disse, me lasquei, pronto. Pensei uma coisa, era outra. Depois de um dia de trabalho, minha gente, a gente se reúne aqui nessa assembleia para tratar de coisas sérias, é verdade, mas a gente tem que dar uma descontraída também. Vocês entendem, né, o espírito da coisa? Aqui não se trata de baixaria, não se trata de nada disso. É o mundo real com uma pitadazinha de humor e fatos que marcaram essa minha trajetória até agora, que eu gosto de compartilhar com vocês para a gente desopilar um pouco também, faz parte disso aí. Mas teve outra de Humberto de Campos. Humberto era o meu amuleto nas viagens. Todas as vezes que eu viajava com Humberto, eu me dava bem, né? E Humberto ficava mais ou menos tiririca da vida, porque eu dizia que ele era meu pai quando chegava no lugar. Quem é esse senhor? Meu pai. Meu pai, o quê, rapaz? Sou lá perto de você, meu pai. E a turma ria com ele, brincava. Aí certa vez, eu lá num apartamento no hotel Itajubá, no Rio de Janeiro, na Cinelândia, Humberto chegou. O negócio dele era assistir filme. Cinéfilo, né? Doente de cinema, gostava demais de filmes. E quando a gente viajava, tinha Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, filmes que estavam em cartaz nessas capitais, que ainda ia demorar a chegar aqui, em Campinas e na Paraíba. Porque na época não existia essa coisa de lançamento nacional, né? Os filmes chegavam nas grandes capitais, nas grandes cidades, e depois iam chegando para as cidades menores, para o interior. A Luiz, 10 anos, boa noite. Aí Humberto chegava, pegava no Rio, por exemplo, o jornal O Globo, caderno de classificados, aí procurava os filmes do dia, achava, ia olhar os filmes que ele ainda não tinha assistido, aí localizava um filme que chamava a atenção, dizia, eu quero assistir esse filme. Humberto, rapaz, nós estamos no Rio de Janeiro, às vezes era em São Paulo. Ô danado, você vai sair daqui para procurar um voo. Já aí chamava um taxista, o hotel chamava, perguntava se o taxista sabia onde era o cinema, tal, às vezes num bairro distante do centro, e ele ia com o taxista para deixá-lo lá e assistir esse filme, e depois combinava uma hora para o cara ir buscar de novo, deixar no hotel. E eu ficava no hotel, tomando lá meu chopp, ou recebendo paraibanos que sabiam que eu estava lá, parentes e tal.
E uma noite Humberto danou-se para assistir um filme lá pro lado de Bangu, Santa Cruz, zona oeste do Rio, longe, é mais ou menos de Campina, no Cajá. Danou-se para assistir lá um filme, Querida, Encolhi as Crianças, eu ainda lembro até o nome do filme. Aí o Humberto chegou umas 10h30, 11 horas da noite, e quando ele vai para o apartamento, eu estava lá com o pessoal, trocando umas ideias, tomando uma cerveja, aí ele disse, eu vou lá embaixo fumar, e depois eu subo. Não, rapaz, fica aqui, não, eu vou fumar, vou lá embaixo tomar um café, fumar um cigarro, e desceu. E não é, Marcos Soares sabe dessa história, não é que quando ele estava no hall de entrada do hotel, ali na porta do hotel, na calçada, ele disse que chegou um cidadão bem vestido, terno, coletezinho, lembra que a gente usava a camisa, botava o colete, depois é que botava o paletó, né, do terno. Diz que o velhinho de chapéu, todo organizado, parecia, segundo ele, eu não vi naturalmente, parecia com um Tatrai, lembra de Janos Tatrai, o gringo? O Humberto disse que o velhinho parecia com um Tatrai, e o Humberto fumando na porta do hotel, aí o velhinho chegou, aí, bem sério, moral danada, Romildo Nascimento dá risada com essa história. Aí o velhinho olhou assim para o Humberto de Campos, aí disse, boa noite, falando grosso. Aí o Humberto disse, boa noite. Aí o velho de munhecou e disse, estás sozinho, meu amigo. O Humberto pegou um ar, queria matar o velhinho. Aí subiu, de repente chega o Humberto, o que foi que eu vou? Você desceu agora, disse que ia tomar café? Tá danado com um velho lá embaixo, me cantando, perguntando se eu estava sozinho. Eu digo, vá, você em vez de ficar aqui no apartamento e inventa de ir para esse lugar, está aí no que deu. Mestre Gildo Lima do Nascimento, eu acho que 8.2, mais ou menos por aí, nessa faixa etária. Paulo Humberto tinha um programa na Rádio Borborema falando de cinema, é verdade, e era uma audiência enorme. Quem faz um programa hoje com esse mesmo nome, mas eu acho que é uma só vez por semana, é Ribamildo Bezerra, na CBN, mesmo nome do programa que era de Humberto, falando de cinema. Por que você não escreve um livro contando essas presepadas do raio e das viagens? Meu amigo, tem lá tempo de escrever livro. Eu vou contando aqui para vocês. Tudo que a gente vai contando hoje fica gravado, né? Aí no Facebook da vida, no canal do YouTube. E quem quiser escutar, de vez em quando vai lá, escuta e dá boas risadas com essas histórias das viagens com os radialistas. Paulinho, e o salário mínimo? Meu amigo, olha, Lula deu uma rasteira hoje nos sindicalistas. Eu fico olhando, sabe, o negócio, observando, é o meu trabalho. Lula reuniu hoje, perto de meio-dia, no Palácio do Planalto, Luiz Marinho, que é o ministro da Previdência. É Previdência? Não, é ministro do Trabalho. Previdência é o outro Carlos Lupe, o que se autonomeou. Mas não tinha menos de 100 sindicalistas, não. Pelo menos uma centena de sindicalistas. Central Sindical, CUT, CGT, não sei, levaram sindicalistas do Brasil todo. Os caras levaram 3 propostas de aumento do salário mínimo, 3 propostas de reajuste, para apresentar a Lula. Aí Lula, macaco velho, né? Malandro do sindicato, malandro no sentido de conhecer, entenderam? A história de Lula surgiu no sindicalismo, né? Lá do ABC Paulista. Lula escutou os caras quase 2 horas. Fulano de tal, da central não sei o que lá, dos petroleiros, com a palavra. Aí o cara falava. Lula só ouvindo. E Janja de lado. Janja fica só olhando. Não, a cachorrinha não estava não. O cara perguntando aqui se é a cachorra não vai levar para dentro do palácio. Só levou no dia lá de subir a rampa. Aquilo ali teve uma simbologia. Que como os bolsonaristas diziam que Lula não subia a rampa, aí Lula disse, eu vou subir a rampa e vou levar até a cachorra. E é porque estava programado para a cachorra mijar. É porque na hora a cachorra desobedeceu, mas estava tudo certo. Tinham combinado com a cachorra, para a cachorra mijar na rampa e o xixi descer pela rampa, que era para desmoralizar mesmo. Sabe? Então a gente sobe e a cachorra mija, mas não mijou. Então aí Lula escutou um sindicalista, escutou outro. Falaram em 50, dos 100 e poucos que tinha lá, falaram em 50. Aí quando terminou a fala todo mundo, aí Lula disse, agora eu vou falar. Quem vai falar não é o presidente
presidente da República. Quem vai falar agora é Lula, o sindicalista. Eu vi isso aí ao vivo. Aí fez um discurso de sindicalista. Meu amigo, foi tanta palma nesse mundo, tanta palma, eu nunca vi tanta aplauso. E tinha uns que gritavam, sabe, em êxtase, né? Porque do jeito que tem bolsonarista doido, tem lulista doido também, petista. Tem os alienados de um lado e tem os alienados do outro também, né? Os teleguiados e os fanáticos de um lado. Teve uma mulher que desmaiou umas 3 vezes, tremendo todinho, parecia assim, um negócio, né? Tinha baixado um espírito, alguma coisa que eu não sei o que é. Aí eu sei que no final, sabe o que Lula fez? Lula formou uma comissão para estudar como é que vai ficar esse negócio do salário mínimo. E eu ouvindo Lula e lembrando de novo de Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo dizia para a gente o seguinte: Paulo, Juarez, olha, quando o governo não quer resolver uma coisa, aí cria um conselho, uma comissão ou um grupo de estudo. Pronto. Já sabe que não vai resolver. Nós estamos aqui criando agora um conselho. Criando o quê, não? Conselho. O presidente criou uma comissão. Já sabe que não vai resolver. Então o Lula empurrou com a barriga o negócio do salário mínimo. Os caras aplaudiram em 50 mil vezes, meu amigo. Vai ficar em 1.302, pelo menos até maio, nem 1.320, nem 1.340. Lula botou todo mundo no bolso, no papo, na conversa, saiu todo mundo batendo palma. E pronto. Então, entenderam quando eu digo aqui que Lula é macaco velho? Lula sabe fazer o discurso certo no momento certo. Mesmo sem ter estudado, negócio de curso superior, de canudo e tal. É macaco velho na política. O que Bolsonaro não soube ser, rapaz. Bolsonaro não soube da malandragem da política, não. Você lembra o que eu dizia aqui? Continuo dizendo. Quem está no poder só perde uma eleição quando tenta a reeleição ou quando tenta eleger um aliado, se o governo for muito ruim, ou então se o cara não souber articular nada de política. Se souber articular, ou se fizer um governo de médio para bom, já está reeleito. Bolsonaro dançou porque quis. Burro. Foi burro, politicamente falando. Papel de enrolar prego, zero. Está pagando e vai pagar pela sua inoperância, pela sua incapacidade. Humberto de Campos foi um dos maiores de todos os tempos. Eu não perdia nem os bingos com ele. Está dizendo aqui Sandro Moretti. O Humberto era meu amigo, posso dizer que era meu amigo. Olha, o Humberto teve uma parceria de muitos anos com Zé Lito Lucena. Era a maior, né? Foi a maior dupla assim no rádio. Um narrando e outro comentando. Mas depois que o Humberto tornou-se meu amigo, a convivência comigo foi maior do que a convivência com Zé Lito em termos de tempo. Nós trabalhamos juntos mais tempo do que ele com Zé Lito e de Zé Lito com ele. E Zé Lito brigou com Humberto, teve um cacete dos dois no Amigão, ali atrás das cabines, que Humberto deu uma queda em Zé Lito e Zé Lito quebrou o braço. Ficou um bocado de tempo com o braço quebrado. Briga mesmo, trocando murro, bufete no Amigão. Passaram os 10 anos intrigados, depois fizeram as pazes e tal. Eu nunca tive problema com o Humberto de qualidade nenhuma. Tive um com Zé Lito durante o tempo, por causa dele, que ele não aceitava surgir alguém na época para concorrer com ele, e ele teve um problema com os associados. Houve uma briga de Zé Lito com a direção dos associados. Eu era da Caturité, não tinha nada a ver com a história, e ele foi afastado pela direção. A rádio foi lá na Caturité, me contratou, 83. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, porque Paulo Rogério era o diretor superintendente lá, Geraldo Batista, na época o pessoal. O dinheiro que eu recebi de luvas como jogador de futebol, recebia luvas para deixar um time ir para o outro. Eu recebi tantos mil cruzeiros na época para sair da Caturité e ir para Borborema, para o lugar de Zé Lito. Eu não tinha culpa da briga de Zé Lito com a rádio. A rádio chegou e disse: quanto você ganha na Caturité? Tanto. Para 4 vezes a você o que você ganha, e ainda dou tanto aqui de luva. Aí eu não tive como não aceitar. Aí Zé Lito ficou com raiva de mim. Depois ele foi à Justiça do Trabalho, ganhou a causa, e a Justiça Trabalhista mandou reintegrá-lo à Rádio Borborema. E a direção teve que aceitar a volta dele. Só que quando ele voltou, eu já estava lá. Aí houve uma reunião, eu digo: Zé Lito, o que eu estou dizendo aqui a vocês, eu disse a ele na época, Rostan, tá aí o filho dele, sabe da história.
Zé Lito, eu não sou culpado de estar aqui, porque foram, não, Paulo, tudo bem, hoje eu reconheço, tal, certo, com aquele jeito dele, certo, você não tem culpa, tal. O que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar juntos. Eu não tenho nada contra você pessoalmente e acredito que você não tem contra mim. Vamos fazer o seguinte, você narra um tempo do jogo e eu narro outro tempo. E a gente fez isso na Borborema durante mais de um ano. Zé Lito narrava um tempo do clássico 13 Campinense, o primeiro tempo, e eu narrava o segundo. No outro jogo eu narrava o primeiro tempo, ele o segundo. Mas eu sabia que aquilo não ia dar certo, sabe? Porque tinha, no fundo tinha uma ciumeira dele em relação a mim. Rostan ainda não era narrador. Aí o que foi que a rádio fez? Os associados, percebendo o problema, disse, Paulo, vamos fazer o seguinte. Você cria uma equipe esportiva na Rádio Cariri, que era a Rádio Sociedade na época, tinha mudado o nome. E eu criei uma equipe para concorrer com a Borborema, que éramos eu, Edmilson Antônio, Roberto Hugo, Martim Lutero, Germano Ramalho, JCC estava começando, Adil Bezerra. Nós fizemos duas equipes esportivas lá, uma brigando pela audiência com a outra. Era bom porque na época a Caturité ficava em terceiro. A maior audiência ficava com as duas rádios dos associados que faturavam muito. E o meu salário na época não diminuiu. Eu fui para a sociedade, que era a Cariri, ganhando o mesmo que ganhava na Borborema. Então estou falando isso aqui porque o Odeval disse que gostava muito de Humberto. Humberto foi o meu mais longo parceiro no rádio. Formamos dupla durante o maior tempo. Wagner de Lagoa de Dentro, que fim levou Bill do violão? Rapaz, faz tempo também que eu não vejo Bill. Quem me dá informação sobre Bill é Manso lá da Caturité, Josumar. E no final do ano, na sexta-feira, dia 30 de dezembro, foi quando o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, fez um almoço com a imprensa, um almoço de confraternização, e eu fui. E lá eu encontrei Manso e perguntei pro Bill. Aí ele disse, rapaz, Bill teve internado, mas saiu, tá bem, então de lá pra cá eu não soube mais. O Wilson Siqueira, tu és um escroto, Paulo Roberto. Homem, isso é uma palavra feia, não diga isso aqui não. Abílio José, Paulo Roberto, o problema é para quem paga 1.302. Pouco para quem recebe e muito para quem paga. Isso aí, Abílio, eu disse hoje na televisão, se você escutar daqui a pouco na coluna política, eu falo sobre isso. Porque eu fui microempresário também, ainda sou, né? Mas fui bodegueiro, comerciante, pequeno fabricante, junto com meu irmão, Bosco. E chegamos a ter 19 funcionários. Você imagina o que é você ter 19 pais e mães de família e arrimos de família trabalhando com você. E tinha sexta-feira, a gente pagava toda semana. Tinha sexta-feira que eu e meu irmão, nós íamos com o dinheiro da Folha, pagávamos a todos os funcionários e ficávamos, eu e Bosco, lisos, olhando para a cara um do outro com vontade de morrer e de chorar. Até que chegou o ponto que eu digo, eu não quero mais ser patrão de ninguém. Porque é pouco para quem ganha e muito para quem paga. Por que é muito para quem paga? Porque tem em cima do salário as obrigações sociais, os impostos sobre a folha. Meu amigo, só sabe quem tem. Eu fico dando risada de coleguinhas de rádio e da imprensa, viu, Abílio, que nunca compraram e nem venderam uma cocada, nunca empregaram nem um marimbondo, nem um gafanhoto, não tem noção do que acontece no mundo. Aí para eles todo patrão é ladrão, o empregado sempre tem razão, e não é assim. Só sabe quem vai. E Abílio hoje está nisso. Tem a empresa dele, tem os empregados dele que precisa pagar. Eu sei porque já tive. Hoje a minha empresa sou eu e meu filho. Acabou a história. Não tem mais ninguém de fora. E não tem. Se tiver dinheiro é da gente, se não tiver, a gente fica liso aqui e acabou. Não quero mais funcionário. Mas cheguei a ter 19. E eu sei como é que a banda toca. Walter Carneiro manda mais uma mensagem. Paulo, apareceu um canal gratuito chamado Pluto TV. Além de filmes, oferece uma programação completa de tudo que você possa imaginar. Eu confesso que não vi ainda, viu? Eu tenho mais de 500 canais de televisão. Sem exagero. Se alguém duvidar, venha que eu mostro. Claro que eu não assisto a tudo, que seria impossível. Mas esse aí eu acho que eu não vi ainda não. Vou procurar. Eu tenho um sistema, já disse para vocês, e isso aqui não é negócio de estar me pabulando, é por necessidade do meu trabalho. Eu assisto canais de todos os estados do Brasil. Se eu quiser ver a Globo agora de Porto Alegre, eu vejo, a Globo de Manaus eu vejo, a Bandeirantes do próprio São Paulo, ou do Mato Grosso, do Acre, entendeu? Onde tiver um canal de televisão eu tenho acesso. Gasto muito dinheiro para isso.
mas é necessidade. Aconteceu um negócio aonde? Em Goiás. Eu vou no canal de Goiânia, procuro lá e vejo o noticiário de lá, procuro, entro, entendeu? É assim. São 7h11 na Paraíba. Daí porque, minha gente, quando eu faço esse investimento para adquirir conhecimento, para rimar, e chegar aqui e ter condição de passar para vocês, e às vezes eu sou criticado, já fui muitas vezes por colegas que trabalhavam comigo na mesma equipe. Eu viajava muito, eu assisto muito, eu acompanho muita coisa e aprendo talvez um pouco antes de alguns, que também aprendem depois, porque não investem. Aí às vezes eu chegava, pronunciava uma palavra de um certo jeito e o colega dizia, não é assim não, é assado. Colega, como disse Querequexé, eu sou viajado, eu sou rodado. Aí 2 meses depois que chegava aqui aquele produto, o cara disse, tu tinha razão. Não duvido de quem pesquisa, não duvido de quem trabalha. Sabe por quê? Porque quando eu não sei de uma coisa, eu procuro quem sabe. Se eu tiver dúvida num assunto, numa palavra, vocês podem ter certeza, como existe Deus, que eu passo o dia conversando com alguém que sabe, para de noite eu chegar aqui, ou chegar lá na televisão e ter condição de dizer, para não dar voada. E ainda assim eu dou. Eu escuto programa de rádio que um colega chega para o outro, eu fico só ouvindo, sabe? É isso assim, assim. Aí eu disse, estou sabendo não, e foi. Uma coisa que faz 3 dias que aconteceu. Para mim já é notícia superada, velha. Mas o que é que eu vou fazer? Quem vive nisso que eu vivo, Abílio José sabe. Abílio no rádio eu lembro que ele dizia assim, ninguém tem a obrigação de saber tudo. Ninguém tem, e nem ninguém sabe tudo. Mas quem vive nessa profissão da gente tem que saber de tudo um pouco. Pelo menos um pouquinho. A coisa pior que existe para um radialista, para um jornalista, é dizer que não sabe de uma notícia. Ele tem que saber, porque é a profissão dele. O cara passa o dia fumando, jogando fumaça para cima, bebendo no restaurante, o mundo se acabando, ele não sabe de nada. Aí chega de noite para fazer um programa, vai dizer o que ao povo? Vai fazer como aquele que trabalhava comigo, que chegava 9 horas. Colega, que dia é hoje? O infeliz não sabia o dia. É brincadeira, não é? É brincadeira. Esse aí eu acho que eu já vi, viu, Walter? Eu tenho até o canal das piabas. Até o canal das piabas eu assisto. São 7h13, 19h13. Vamos fazer uma pausazinha? A gente volta já já com a coluna política e a parte final do Cidade em Revista de hoje. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Lembra daquele filé à parmegiana do restaurante do Baixinho? Suculento, saboroso, com tempero na medida e que só de pensar enche a boca d'água? Pois esse filé voltou a ser servido em Campina Grande, nas antigas instalações do restaurante do Baixinho, onde tudo começou. Agora é o parmegiana do Marcondes. Marcondes era garçom no restaurante do Baixinho e agora está servindo o autêntico filé à parmegiana com serviço de delivery prático e rápido. Parmegiana do Marcondes, no antigo restaurante do Baixinho, Rua João 23, 101, bairro da Liberdade.
Indo pela Assis Chateaubriand, é a primeira à direita após a Carajás. Parmegiana do Marcondes, delivery 99883-8777, 99883-8777. Rádio Camisa 10 Maxi Música, 24 horas no ar. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 999-99-1000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 999-99-1000. 999-99-1000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h18 na Paraíba, pontualmente 7h18 agora. O Ivandro me pergunta aqui sobre as colunas de Humberto de Campos. Olha, o acervo do Diário da Borborema foi repassado à Universidade Estadual da Paraíba, o EPB. O arquivo do Diário da Borborema, os exemplares físicos, eu não sei se a universidade digitalizou a todos ou se ainda não. Tudo encontra-se na UEPB. Quem tiver interesse em ver as colunas de Humberto de Campos e tal, vai lá, deve ter acesso, não sei de que modo, de que forma, mas o acervo do DB foi para a Universidade Estadual da Paraíba. Um dos maiores crimes que eu vi ser cometido aqui em termos de comunicação, não vou nem citar nomes aqui, porque tem pessoas das quais eu gosto, mas acho que elas cometeram um pecado, foi usar a expressão da minha avó, dar fim ao arquivo, por exemplo, da Rádio Borborema. Meu amigo, pegaram assim uns 5.000 discos, LPs, compactos, discos de 78 rotações, alguns deles novos, nas capas, tudo bonito, lixo, bota no lixo. Rolos e mais rolos de fitas de gravador, daqueles gravadores Akai antigo, com programas maravilhosos, séries, tudo que se fazia na Rádio Borborema, lixo. Algumas pessoas, quando souberam que estavam jogando no lixo, foram lá catar alguma coisa e salvaram. Tem gente em Campinas que salvou alguma coisa. Eu, quando soube que isso tinha sido jogado praticamente no lixo, que o transmissor da Rádio Borborema era ali perto do Vale do Jatobá, na estrada que liga Campina Grande ao Covão, ao Vinho, por ali você vai pelo Lindão, né, pelo bairro das Nações. Eu fui lá nos transmissores. Na época eu tinha um Monza, Chevrolet Monza. Eu dei umas 3 viagens trazendo discos, porque ia pro lixo mesmo, mandar jogar. Aí eu fui lá, catei um monte de LP, um monte de compacto, discos de vinil. Tenho ainda hoje muita coisa, alguns eu dei. Mas eu consegui achar nesse lixão o disco que foi rodado, acho que na inauguração da Rádio Borborema, em 1949, dia 8 de dezembro. Olha, eu achei que foi um crime que cometeu, mas quem mandava não era eu, né? O que é que eu ia fazer com esse negócio? Não tinha o que fazer. São 7h20 na Paraíba. Vamos à coluna política de hoje? Como foi a conversa com Anchieta Araújo lá na Rede Ita?
o bate-papo sobre a política paraibana. Acompanhe com a gente. Muito bem, chegou a hora de falar sobre política aqui no Em Dia. Esse é o espaço, né, que você já sabe que a gente tem aqui Paulo Roberto ao vivo conosco para tratar dos bastidores da política. Diga aí, Paulo, boa tarde. Tudo tranquilo? O seu controle. Registrar aqui a audiência do nosso amigo Emanuel Ivan. Eita. Leve o meu abraço para o Monsenhor Anchieta Araújo. É uma figura. Ele é a professora Germana, nos assistindo agora. Mas eu entrei agora há pouco aqui na televisão. Você sabe que nos corredores, nos bastidores, o pessoal está sempre, né? Aquelas discussões, trocando figurinhas sobre esse ou aquele assunto. E a turma aqui está querendo descobrir onde foi que Pamela Boy fez aquelas sobrancelhas. Que está nas redes sociais. Você viu? Um desenho meio esquisito. É diferente. Os meninos e as meninas querem descobrir. Tem colega nossa aqui querendo fazer onde ela fez. De repente está lançando moda, né? Lançando, exatamente. É influenciador, né? Pois é, exatamente. Mas agora falando sério, meus amigos, um daqueles rapazes responsáveis por organizar aquela coisa da bomba num caminhão-tanque lá em Brasília, ele foi identificado, já havia sido identificado e foi se entregar ontem à polícia. Está sendo transferido hoje do estado do Mato Grosso para Brasília. Chama-se Alan Diego, o responsável por colocar a bomba. Está aí a imagem dele. Maluquice total, né? O que esse pessoal vai sofrer agora na cadeia é algo impressionante, porque imagina a tragédia que esses caras poderiam provocar. Assim, eu não sei se essas pessoas pensam nas consequências. Isso, porque parece uma brincadeira, né? Vamos fazer ali uma brincadeira, botar uma bombazinha num caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, como se fosse um jogo de videogame que a meninada faz na televisão. Infelizmente, o pessoal está sofrendo. Aliás, tinha gente reclamando ontem lá das condições do presídio, da papuda. O colchão está no chão, tem barata, tem rato, a água é da torneira. Por que não pensaram antes de fazer bobagem? Cadeia é local para sofrimento, né? Para pagar pena. Não é? O nosso sistema penitenciário a gente já sabe como é. Como disse o ministro, não é colônia de férias. Pois é. Aliás, agora de manhã, o Poder Judiciário resolveu, dos primeiros 200 presos, foi feita uma triagem de 200, vem aqui um bloco de 200, 140 tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas. E aí não tem prazo, né? E 60 estão cumprindo, passaram a cumprir as chamadas medidas cautelares, com tornozeleira, proibições variadas. Mas 200 pelo menos já passaram pela triagem, 140 jaulas sem choro e sem vela. Tá vendo aí? Pois é. O presidente da República, Lula da Silva, sancionou ontem o orçamento agora de 23, com alguns vetos, com algumas poucas mudanças para fazer as adequações, os ajustes que ele acha necessário. E nesse instante, Lula está reunido com Luiz Marinho, ministro do Trabalho, e tem pelo menos, eu vi, 50 ou 60 membros de centrais sindicais. Como tem central sindical, né? Parece mais. Sindicatos, e é a chamada mesa de negociações, discutindo a questão do salário mínimo. Vi também agora de manhã, cerca de meia hora, que tem pelo menos 3 propostas que serão ou estão sendo apresentadas agora ao presidente da República, porque tem aquela coisa. O salário é quanto? É 1.302 ou 1.320? É só trocar a posição do número 2. De todo jeito é muito pouco. E hoje não está definido, na verdade. Ainda não. Hoje está valendo 1.302. Foi anunciado no começo, mas Lula disse que pagaria 1.320, Haddad disse que não tem dinheiro para isso, e fica essa polêmica com o pessoal sem saber o que fazer. E Lula terá na próxima sexta-feira uma reunião com os comandantes das 3 Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, os petistas dizem isso abertamente, que Lula não confia nos militares. E muitos militares também não confiam no Lula. Essa é que é a realidade, são bolsonaristas em sua maioria. Houve uma reunião preparatória com o Rui Costa, Casa Civil, Zé Múcio, que é o ministro da Defesa, e os 3 comandantes para preparar a conversa que terão com Lula. O que vem dessa conversa a gente não sabe. Mas ontem Lula mandou exonerar 56 militares, cabos, sargentos, subtenentes que vinham trabalhando na Granja do Torto, no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto. Não quer esse pessoal, mandou fazer uma triagem, vai escolher o que as pessoas nas quais ele confia para fazer a sua segurança, para cuidar da faxina, da conservação desses próprios militares lá em Brasília. Faz parte, não é? Isso é função de confiança, realmente. Exatamente. Está repercutindo muito mal
uma declaração do ministro da Fazenda ou da Economia, da Fazenda agora, Fernando Haddad, ontem no Fórum Econômico Mundial lá em Davos. Aliás, esse fórum era econômico, deixou de ser, virou um fórum ambiental e ninguém sabe mais do que é, daí porque muitos chefes de Estado e de governo não estão mais indo para lá. Nem aquela garotinha da Suécia, Greta Thunberg, foi para lá, foi agitar na Alemanha e foi presa. Mas o que foi que o Haddad disse ontem? Haddad disse que ele, Fernando Haddad, não compra um palito de fósforo, usou exatamente essas palavras, numa loja, numa empresa que seja de um direitista. Se o sujeito for bolsonarista, ou não for ligado ao PT, ou não gostar de Lula, não defender as ideias que ele defende, ele diz que não compra nada. Ou seja, é muito ruim para um ministro dizer isso na hora em que se prega a união nacional. Figura pública. Não é? Olha, eu quero lá saber se Reginaldo Bastos aqui, por exemplo, que é bolsonarista, ele compra no mercadinho tal, ou ele é dono de um mercadinho, o preço é bom, aí eu não vou comprar porque ele é bolsonarista. Eu quero lá saber, eu quero saber se tem preço, se tem produto bom, se tem qualidade. Mas o ministro, infelizmente, disse que ele não compra em nenhuma empresa de direitistas e concitou as pessoas a fazer a mesma coisa. É mais ou menos como se dissesse, não compre nada na loja do velho da Havan. Em outras palavras, foi mais ou menos isso que ele disse. Eu acho que pega muito mal e pegou, e a repercussão é horrível. E Marina Silva, que está também lá no fórum, disse ontem que agora vem, meu amigo, carvão, fundo norueguês, fundo da Finlândia, fundo alemão, aqueles milhões de dólares vão chegar aqui no Brasil para cuidar da região amazônica, cuidar da floresta. Isso é bom, sabe por quê? Um amigo meu lá de Brasília disse ontem, olha, esse dinheiro não é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, não, porque não é dinheiro nacional, é dinheiro que vem de fora. Então, sim, é a questão do fundo lá, né? É fundo perdido, digamos, é dinheiro a fundo perdido. É bom demais, viu? Receber, não sei se vai acontecer, mas é claro que a oposição é quem está dizendo que esse dinheirão vem e você diz que aplicou e como é que presta contas? Também não me perguntem, que eu não sei. Pode ser muito bem aplicado, pode ser mal aplicado. Eu apenas estou fazendo aqui o registro da repercussão na mídia nacional. Dito isto, plano local. João Azevedo anunciou novos nomes da sua equipe. Tem gente de Campina Grande. Parece que a nossa repórter... Agora tem uma leva, né? Tem uma leva, olha, o governador João Azevedo aí. Esses óculos são aqueles que ele usou aqui quando veio conversar com você. Deu um autógrafo a Reginaldo Bastos, né? Tem os nomes aí? Tem os nomes? Vamos conferir então aqui na tela, nas vantagens dos novos nomes dos anunciados pelo governador João Azevedo. Vamos lá. Renato Feliciano, filho de Damião e Lígia, secretário de Desenvolvimento da Articulação Municipal. O irmão Gustavo era secretário, agora ficou com o Mano. Eduardo Ronielli, sabe quem é esse rapaz? É o ex-prefeito de Cubati, Dudu Dantas. Sim. É o executivo dessa secretaria de Renato Feliciano. Dudu. Os dois vão articular. Seguindo, então, virando a página, Márcio Roberto, que foi eleito deputado, mas teve o registro negado, né? Vira secretário de Articulação Política. Valéria Aragão, que é vereadora licenciada de Campina Grande, é a executiva da Economia Solidária. Sim. Tem mais? Maria Silvia da Cunha, secretária executiva da Pesca. Ela é conhecida como Silvia da Pesca. Silvia da Pesca. Né? E Maria Sueli Alves de Oliveira, secretaria de Representação Institucional em Brasília. Sabe quem é essa senhora? É a esposa do deputado federal Wilson Santiago. Quer dizer, ele é congressista, ela vai ficar perto dele lá em Brasília, trabalhando juntinho. Tem mais? Tem Adalto Fernandes, é o executivo exatamente da senhora que nós falamos agora, da representação institucional lá em Brasília. Sim. Aristeu Chaves é ex-prefeito, acho que de Camalaú. Isso. Passa a ser o presidente da EMPAER, Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária, que é um órgão muito importante. Você conhece, já fez muita matéria sobre isso, né? Sim, sim. O nosso amigo poeta Nivaldo Magalhães, de Esperança para o Mundo, é o coordenador do projeto de desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú. Nivaldo é do ramo, conhece bem isso aí, é outro órgão importante. E o professor, cantor, compositor e ex-reitor da UEPB, Rangel Júnior, passa a presidir a FAPESC, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. Vários nomes conhecidos, né? Conhecidos. Então, um time de João. Falta definir educação, porque a gente sabe, eu descobri ontem que o professor Cláudio Furtado passará a cuidar da ciência e tecnologia, haverá o desmembramento, e a educação ainda não tem um nome, porque parece que os que foram apresentados até agora ao governador, ele não bateu o martelo. Secretário importante, o professor Cláudio Furtado continua,
tem esse período de matrícula, o pessoal está resolvendo essas questões. Tenho a impressão de que, terminada essa fase, João Azevedo deve botar o professor Cláudio na ciência e tecnologia. Ele é doutor em física, é do ramo, é da área, e aí a educação ficará com outra pessoa que nós não sabemos ainda quem. Esse desmembramento aí vai trazer novidades. Na Prefeitura de Campina Grande, a gente tem divulgado aqui ações no campo do combate ao mosquito da dengue. O nosso querido Lafite trabalhando muito. E tem um dado que aqui nós já divulgamos que preocupa, é que de cada 100 residências em Campina Grande, de cada 100, 3 casas têm foco de mosquito da dengue. E aí o trabalho da Prefeitura não adianta se a população não contribuir. E não é só o mosquitinho que provoca a dengue, não. Ele provoca também a chikungunya, e o que faz com que muitas pessoas que tiveram essa doença tenham sequelas por resto da vida, às vezes sequelas piores do que aquelas provocadas pela própria Covid-19, porque tem a história das articulações, né? Muita gente fica com dificuldade de locomoção. Tem que ter cuidado. Tem a história da bicharada, que vocês falaram agora há pouco também, né? Negócio importante, castração de animais, castramóvel. Aliás, as gatas lá de casa, as gatas de 4 patas precisarão ser castradas, e eu vou cuidar dessa história aí, e a gente fica na expectativa. Isso vai funcionar, e muita gente necessita e precisa, porque nem todo mundo pode pagar um veterinário. E tem que ter um controle, né? Também tem isso. Boca Maldita de hoje, calçadão da Cardoso Vieira, com titulares que estão voltando do litoral e alguns suplentes ainda no exercício do mandato lá no calçadão da Cardoso Vieira. Por que tanta dificuldade para o aumento do salário mínimo? Aí você escuta várias coisas, né? Orçamento. Não, porque é o seguinte, o argumento de alguns políticos é assim: deram aumento aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí você conta, quantos ministros são? 11. Deram aumento aos senadores, quantos são? Só 81. Deram aumento aos deputados federais, quantos são? 513. Mas quando eles deram aumento aos que ganham salário mínimo, são milhões. Daí pesa no orçamento, porque para quem recebe é muito pouco, parece muito pouco e é muito pouco, mas para quem paga é muito, muito, porque não paga só o salário, tem obrigações sociais, tem imposto em cima da folha, tem uma série de problemas. E só em cima desse assunto, para a gente encerrar, Arthur Lira, que é candidato agora a um novo mandato na presidência da Câmara, né? Quer dizer, ele está no fim desse mandato, deu um aumentozinho da verba de gabinete dos deputados federais. Hoje é mais ou menos 115 mil reais, 115 por gabinete de deputado, e ele deu um aumentozinho de 6%, sem problema nenhum. Quanto? 6%? 6%, de 115 vai para uns... 6% em cima do salário mínimo não vai ter coisa não, mas em cima do salário mínimo... 115, bota mais uns 7 em cima, vai para 122. Isso é o que aparece ali na verba de gabinete, né? Exatamente. Tem outras coisitas mais. Com certeza. É isso, Anchico. É isso, Paulo. Obrigado, até amanhã então. Até amanhã. Você sabe quem está na área, quem está na terra? O nosso correspondente de Brasília, Napoleão de Castro. Você falou que ele estava em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Está na área, ficou até de passar por aqui hoje, a gente está esperando. Se tivesse passado aqui, estaria com você já ouvindo. Pois é. Quem sabe na área. Quem sabe dá tempo ainda. Pois é. É isso, até amanhã. Foi a conversa de hoje, minha gente, com a Anchieta Araújo, lá na coluna política da Redita, programa Em Dia. Muita gente aqui pelo Radiosnet, muitas mensagens chegando. Alexandre Gomes, Paulo, a Pluto TV é um streaming que também tem canais lineares. Não é TV pirata. É gratuita e pertence ao grupo CBS Paramount. Nele tem canais de filmes, desenhos e esportes. Canais como a Jovem Pan, Record News, UOL, CBS, Euronews em português. Tem também os canais temáticos. Um canal só com os Três Patetas. Meu amigo, quando eu era guri, eu assistia os Três Patetas. Um canal com a série Ilha da Fantasia. Ei, rapaz, Tatu. Tem também a Feiticeira e Jane é um Gênio. Quem gosta de Jane é um Gênio é Geovaldo Carvalho. Tem intervalos comerciais curtos. Eu vou dar uma atualizada nos meus receptores para ver se aparece. Se saiu, eu prometo a vocês que vou dar uma olhada. É verdade que Araújo Neto gosta do Big Brother? Pergunta aqui o ouvinte. Quem diz é o Wilson Siqueira. Paulo Roberto, a Prefeitura de Campina Grande vai fazer concursos. Vocês sabem que áreas? Sei, meu santo. STTP, Educação e Vigilância Sanitária.
Claro que o prefeito Bruno Cunha Lima, com a sua equipe, né, devem dar entrevistas nos próximos dias, esclarecendo aí quantidade de vagas, editais, etc, etc e tal. E sobre a prefeitura, há também a informação de que haverá convocação de pessoas que foram aprovadas em concursos passados e que estão aguardando o chamado. Afonso Marreiro, boa noite. Manuel Messias Lopes também ouvindo, boa noite. Mosquitinho da dengue tá danado, né, Paulo? É, minha filha, tá danado. E ele não provoca só a dengue, não. A chikungunya também. Lula vai aumentar os impostos dos mais ricos e diminuir os impostos que os pobres pagam. Ele disse isso hoje, né? Vamos aguardar. Ei, Paulo, Carlinhos Lupe se autonomeou, foi, meu filho. E quem tem a caneta, né? Paulo Roberto, briga de foice é pelos cargos federais na Paraíba. É verdade, você tem toda a razão. É briga de foice no escuro. Porque o que tem de gente querendo esses cargos, tem senador querendo para pai, mãe, entendeu? Mulher. Tem um monte de deputado federal querendo esses cargos todos. Tem uns que Lula já reservou para queridos amigos. Eu acho que, por exemplo, Poliana Dutra e Ricardo Coutinho terão cargos federais. Não me pergunte quais, que eu não sei. Mas Lula não definiu ainda, por exemplo, Sudene. Lula não definiu outros órgãos importantes que tem aí do governo, CONAB. Tem muito órgão. Então, a senadora Daniela Ribeiro pediu para ele dar última forma na extinção da FUNASA. Tem muitos cargos federais em todos os estados. E um monte de gente querendo. Quem vai definir é Lula, né? Ele é o presidente, ele é quem manda. Agora não apareceu ninguém ainda para dizer que Lula não pode nomear fulano, cicrano ou beltrano. Aquilo ali só aconteceu no outro governo. Esse agora, pelo menos, eu não acredito. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Esse aqui eu não posso divulgar no rádio, que é um negócio meio, né, esquisito. Eu não tenho comprovação. Valdec Nóbrega, boa noite. Boa noite para todos vocês. Eu acho que já moí demais, não já? Paulo, tem dinheiro teu na loja americana? Nem um centavo. O dinheiro meu que ficou na loja americana foi quando eu comprei lá alguma coisa. Comprava uma barra de chocolate. Eu comprava naquela Americanas ali da rua João Pessoa, perto da Rádio Cateté, eu comprei muito DVD virgem para gravar os programas da TV. Agora não precisa mais, né? Porque fica gravado no YouTube. Mas quando não tinha canal no YouTube, os meus arquivos eram todos em DVD. Eu comprava o DVD virgem e gravava as coisas. Paulo Roberto, diga ao Wilson Siqueira que eu não assisto Big Brother, não. Isso é fofoca da oposição. Araújo Neto. Iremar Silva, Paulo, até agora nem se fala de percentual para servidores do Executivo, diferente dos outros dois poderes, onde o aumento já foi concedido. E agora? Agora vão fazendo um L bem grande, né? Os que acreditam, né? O pessoal não diz agora, a moda, né? Faça um L. Faça um L. Não tem dinheiro. Fernando Haddad já disse que não tem dinheiro, não. Porque, como eu disse, os membros do Poder Judiciário, eles mandam lá, o Congresso aprova na hora. Por quê? Preso com ministros. Você não sabe que é assim? Qual é o senador que tem processo tramitando no Supremo, ou deputado federal, que vai votar contra um pedido de aumento do ministro? Diga, pelo amor de Deus. Só que quando aumenta do ministro, aí aumenta dos procuradores, dos desembargadores, dos juízes e, por conseguinte, dos serventuários da justiça. Entendeu? O efeito cascata. É menos gente do que no Executivo. O Executivo tem muito mais gente. Aí fica, né, resolver a história aí dos enfermeiros, né, dos técnicos de enfermagem, parteiros e tal, professores mais ou menos, e o resto fica cuspindo marimbondo e chupando parafuso, por enquanto. Professora Giovita Maranhão, são 7h40, 19h40 na Paraíba. Giovita hoje levou falta, viu? É hora de pedir as bênçãos para todos os que acompanham o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
se sentindo abençoado. E eu vou lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 18 de janeiro de 2023, porque cada dia é único. Espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui estou. E lembrem-se que é o dia número 18 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 347 dias do ano da graça de 2023. Cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Chegou a hora da despedida nesta quarta-feira. Eu marco encontro com vocês para amanhã por volta do meio-dia na Rede Ita com a coluna política e às 18 horas de volta aqui em mais um Cidade em Revista. Não esqueçam que a programação da Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia para você acompanhar, ouvir, curtir canções maravilhosas, músicas Geovita Maranhão. E hoje em dia praticamente as rádios comerciais não tocam mais. Geovita Maranhão disse que não levou falta, estava ouvindo o programa e que amanhã vai acompanhar lá na cidade de Desterro. E chegou uma pergunta final aqui. Paulo Roberto, é verdade que Anderson Torres resolveu ficar em silêncio hoje no depoimento? É sim, mas as informações de colegas de Brasília dão conta de que foi por orientação do advogado dele que não teve acesso aos autos processuais. Como o advogado não tomou conhecimento das acusações que estão nesse inquérito, pediu para ele ficar em silêncio. Um abraço a todos, boa noite, felicidades, fiquem com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.